E minha experiência, Johnny, com esse assunto é a seguinte, porque eu sou a pessoa da história da igreja. Mas teve uma época na minha vida que era uma virada de ano, final de ano. E eu senti Deus falando comigo assim: eu te dei muitos dons, mas você não consegue fazer frutificar. Não porque você não é capaz, não porque você não tem habilidade. Você tem tudo, faca e o queijo na mão. Mas você escorrega no seu tempo. Então, sabe aquela coisa do final do ano? Eu tinha me planejado no começo do ano fazer um monte de coisa, estudar um monte de coisa, me dedicar para um monte de coisa. Chegou no final do ano, eu não tinha feito nada. Aquela coisa bem deprê de final de ano, né? E eu senti Deus falando comigo que onde eu estava escorregando era isso. Que eu tinha tudo. Deus estava me dando tudo, mas eu não conseguia frutificar por causa disso. Aí esse assunto abriu para mim. Eu comecei a comprar livro de gestão de tempo, comecei a ler, aprofundar e tal, e tentando procurar perspectiva cristã, né? Porque a maioria dos livros sobre gestão de tempo são muito empresariais. É aquela coisa assim, vamos gerenciar o tempo para ganhar mais dinheiro, para fazer a empresa crescer, uma coisa meio sem propósito e tal. E nesse meio do caminho, eu fiquei muito... Como é que fala? Metódica. Muito metódica. E eu vi que eu desequilibrei. Eu fiquei tanto para fazer projetos e fazer a coisa acontecer que eu... Tão sistemática. Exatamente. Eu vi que a minha espiritualidade estava secando. Eu estava tendo pouco tempo com pessoas. Eu não estava tendo muito tempo de descanso. Porque eu decidi assim, tudo que eu começar eu vou terminar. Eu fiquei meio máquina. Aí eu desequilibrei. Aí que eu senti assim, falei, não, alguma coisa está errada. E aí comecei a estudar e vi o quanto que tem, aí volta para a história da igreja, de herança cristã sobre isso, que é a vida prática, né? Como viver a vida prática, como viver o dia a dia para a glória de Deus, como gerenciar bem o tempo. Aí eu fui lá para a espiritualidade cristã clássica e vi muita coisa sobre os monges cristãos, como eles organizavam o dia a dia deles. E eu vi esse equilíbrio, sabe? Do fazer as coisas, tipo, vamos lá, do Marta e do Maria, vamos botar assim, essas palavras. E eu apaixonei. E aí foi a conversa que eu tive com a Luísa Nazaré, que a Luísa falou assim, você já percebeu que as empresas, o pessoal de desenvolvimento pessoal, tudo aí tá falando de mindfulness, e várias coisas assim que eles estão trazendo para o mercado de trabalho, que a gente como cristão já tem na história há muito tempo? Aí eu falei, nossa, é verdade. Aí eu fui pesquisar. E aí eu descobri coisas, assim, incríveis e que me ajudou muito. Então, eu acho que eu consegui chegar nesse equilíbrio aí, sabe? Legal. De não ficar uma máquina só. E minha proposta não é que todo mundo seja metódico, certinho, tenha uma agenda perfeita. Eu mesmo falho às vezes, sabe? Eu faço questão de dizer para as pessoas, eu não sou perfeita, eu falho, eu esqueço às vezes, né? Mas a gente... Eu sei que tem pessoas que vão ser bem organizadas e vão conseguir. E por causa da personalidade, sabe? Das habilidades que a pessoa tem. Mas eu quero que o super desorganizado, louco, consiga ter um estilo de vida melhor. Consiga alcançar o objetivo que Deus chamou ele. Sabe? Que a desorganização e a falta de gestão de tempo dele não seja um tropeço para aquilo que Deus chamou. Porque nesses anos de pastoreio, aconselhamento de jovens, eu vi muito isso. Pessoas incríveis, com grande potencial, mas que não conseguiam ir além, né? Até abençoar outras pessoas, glorificar mais a Deus, por uma falta de organização pessoal. Sim. Sim, e enquanto você falava aí da sua dor, né? Que olhou, viu muita coisa que você podia fazer e não fez por causa da gestão do tempo, né? E aí eu percebo também que a nossa agenda... ela mostra muito. Uma vez, eu não lembro quem foi, acho que foi o Douglas que eu ouvi dizendo, que a nossa agenda, mostra-me a sua agenda e eu saberei quem é o seu Deus. Sim, o que é prioridade, né? Quem é prioridade, o que é prioridade para você, né? E o seu curso se chama Agenda Redimida. Isso. Agenda Redimida, na verdade, é o nome do movimento, vamos dizer assim, né? O curso chama Gestão Bíblica e Prática da Gestão do Tempo. Legal. Que é uma formação. Me dera fazer um curso no começo, mas ficou tanto conteúdo que ficou grande, ficou uma formação. Que legal. Ficou gigante. E aí, como é que foi esse movimento? Você contou um pouco da dor que você sentia, aí você foi buscar até encontrar esse equilíbrio. Sim. Entre o que é espiritual e não pode ser contido dentro de
um método e Sim. um sistema, mas ao mesmo tempo eu preciso de um nível de organização que é manual. Então esse encontro do natural com o sobrenatural, do ser organizado sem ser metódico ao extremo e Sim. ficar rígido e não perceber. Onde você encontrou esse equilíbrio? Qual que é a chave, talvez, do equilíbrio para alguém que está, talvez, num desses dois extremos hoje? Olha que coisa interessante. Até tem um livro, acho que você já ouviu falar, A Tríade do Tempo, que é um brasileiro que escreve. Ele não é cristão, o Christian Barbosa. E eu vou te falar, ele como brasileiro, ele deu show em relação a americanos sobre o assunto de gestão de tempo. Ele traz uma crítica sobre esse assunto de gestão do tempo, que é basicamente o seguinte, que os livros de gestão, e eu li muitos deles, era muito para o mundo empresarial. Então, ele ensinava a pessoa a se organizar no trabalho. Eles não contemplavam a família, o lazer, o descanso. E ele vai jogar a palavra, o propósito de vida. Porque a gente não é só empresa, a gente não é só o nosso trabalho. Então, a maioria das pessoas que procuram gestão de tempo, normalmente procuram por causa da profissão ou do trabalho. Procuram performance, exatamente. Não propósito. Performance, essa é a palavra. E ele fala que isso ficou desgastado e que, aos poucos, as pessoas foram percebendo que isso não... A gente tem um todo da vida, né? E o que impulsiona a gente não é só o trabalho e o dinheiro. Olha só, e não é cristão falando. É algo maior e tal. Então, até no próprio livro do Christian, ele aborda essa questão do propósito, da missão de vida, de você parar e pensar o que você quer da sua vida. O que é prioridade para você? Não é só a empresa, é a família também. Então, foi mais ou menos esse caminho que eu fui percebendo. E aí eu falei... E na história da igreja eu fui vendo. Poxa, eu conheci o movimento dos beneditinos, os monges beneditinos, que é, dentre as linhas monásticas, é a que eu mais gosto, porque eu acho a mais equilibrada, sabe? Porque o São Bento, eu falo São Bento, mas espero não chocar o pessoal. É costume de professora, tá? O Bento, ele queria formar uma comunidade para obedecer aquele versículo de Tessalonicenses, que é orar sem cessar. E ele gostava muito do equilíbrio entre o físico, né, o material e a vida espiritual. Então, ele é que desenvolveu a regra ora et labora, orar e trabalhar. Que ele vai explicar que é o seguinte, enquanto você ora, você está trabalhando. E quando você trabalhar, trabalha orando. Ele tenta misturar as duas coisas. Eu gosto muito da linha beneditina. Então, vai surgir o que a gente chama de liturgia das horas, que é o relógio do monge. Porque como eles queriam ter uma vida de oração constante, né? E ao mesmo tempo precisava trabalhar, né? Porque o monge, apesar de estar no mosteiro, ele precisava plantar, colher, tirar mel, limpar. Trabalho como todos nós. Então, eles criaram um relógio diário. Tem até a imagem, é super legal. É uma rotina diária, onde eles alternavam tarefas. Oração e trabalho, oração e trabalho, oração e trabalho. 7 momentos onde eles paravam para orar. E os outros eram intercalados com trabalho. Desde estudos até trabalhar na natureza, né? Plantando e tal. Achei aquilo incrível. Aquilo ali já é um princípio. A alternância de tarefas. O Bento de Núrcia fala, na regra beneditina, que o monge não deve apenas ler e orar por muito tempo. É preciso levantar e fazer uma atividade física. Olha isso. Isso tem tudo a ver com como a gente deve gerenciar nosso tempo. Porque eu fui percebendo isso. Eu mesmo trabalho com estudo, né? Eu leio muito, tenho que preparar aula. Mas eu percebi que a minha produtividade melhorava quando eu fazia pausas de uma atividade intelectual para fazer algo manual ou físico.